E começando a revisão do capítulo 23 de Boruto TBV, o capítulo tem início com o Mitsuki acabando de derrotar os Tsumeakas restantes, até que o Konohamaru chega ali e eles têm uma conversa onde se atualizam sobre tudo o que aconteceu anteriormente e o que está acontecendo agora com o Boruto enfrentando o Jura. Aparentemente o Araya não está junto deles porque, segundo o Mitsuki, ele foi levar a alma espinhosa do Ryu até o Shinki, carregando a Yodo junto. E também, como eu já havia observado na revisão passada, é confirmado que o Jura não tentou recuperar as almas espinhosas porque o Boruto era sua maior prioridade. Mas enfim, em um certo momento da conversa, o Mitsuki sugere que eles devem se juntar ao Boruto e atacar o Jura, mas o Konohamaru decide seguir o plano do Boruto. Mesmo sem saber o que o Boruto tinha em mente, só lhes restava acreditar nele. Assim eles partem carregando a Sarada junto. Prosseguindo, voltando para Boruto vs Jura, aparentemente o Boruto recebeu um ferimento profundo ao ser pego pelo Mokuton do Jura, o que acabou diminuindo a sua mobilidade. O Jura mais uma vez tenta acertá-lo com uma Bijudama, mas o Boruto consegue se esquivar com Hiraishi. Nisso, vendo que as Bijudamas não estavam funcionando, o Jura pensa em qual seria o melhor modo para lidar com um oponente assim, usando um disparo a longa distância ou a queima-roupa, revelando o nome de suas variações no uso da Bijudama, que ele chama de modo rifle, provavelmente o tiro que ele usou para acertar o Boruto a longa distância no capítulo 12, e o modo escopeta, provavelmente o tiro que ele usou para ferir a Himawari no capítulo 11. E a partir daí acontece uma intensa sequência de ação entre Boruto e Jura, só que mais focada na luta corpo a corpo, onde Boruto e Jura trocam vários golpes, mas o Boruto consegue resistir muito bem, se esquivando de tudo, com um bom uso de Hiraishi, até mesmo conseguindo cortar fora uma perna do Jura em um determinado momento. Porém, por conta do ferimento, ele começa a se cansar e o Jura percebe isso, chegando à conclusão que será mais eficiente socá-lo até a morte do que acertá-lo com uma Bijudama. Enquanto isso, Konohamaru e Mitsuki chegam até o ponto de encontro sem terem ideia do que vai acontecer a seguir. Prosseguindo, a luta entre Boruto e Jura continua, só que dessa vez o Boruto é bem mais pressionado pelo Jura, recebendo vários golpes e conseguindo se esquivar das Bijudamas por um triz, até o ponto que ele acaba caindo desacordado. Enquanto isso, Aida mal estava conseguindo assistir a tudo isso, temendo que o Boruto acabasse morto nesse ritmo. Mas ao mesmo tempo, Koji acaba entrando numa espécie de estado de transe, recebendo uma atualização dos futuros possíveis, revelando novos futuros que ele não tinha visto até então. Voltando a Boruto vs Jura, o Jura está prestes a finalizar o Boruto, destacando a sua resistência como um Otsutsuki e comentando que mesmo inconsciente ele ainda não soltou a espada de seu mestre, respeitando o Boruto por sua determinação fora do comum, decidindo ao menos apagá-lo de uma vez só como uma forma de misericórdia, até que de repente a cabeça do Jura é atravessada por um bastão furando o olho direito dele no processo. Era o Kawaki fazendo uma entrada épica até com um novo visual, salvando o Boruto no último segundo. O que deixa Eda assistindo tudo em paralelo, bem surpresa, perguntando ao Koji o que ele estava vendo. Enquanto isso, o Koji estava tendo mais visões do futuro, onde dá para ver algumas cenas bem curiosas que eu vou analisar melhor nas considerações finais. Mas enfim, em meio às suas visões, ele assume que o Boruto tinha dito algo ao Kawaki nesse intervalo de 6 dias que mudou a visão original dos acontecimentos, pois a última atualização das 10 direções aconteceu há 6 dias, e o Kawaki ter aparecido era um desenrolar que ele estava vendo pela primeira vez. E chegando ao final do capítulo, voltando para Konohamaru e Mitsuki, eles acabam encontrando a Delta como se ela já estivesse ali esperando por eles. Enquanto isso, Kawaki e Jura têm um rápido confronto, onde o Kawaki consegue ferir o Jura ainda mais com as estacas, mostrando que ele está em um nível muito acima em comparação ao primeiro confronto entre eles. Logo após, o Boruto recobra a consciência e o Kawaki pousa perto dele, onde eles têm aquele tratamento típico de sempre, com o Kawaki reclamando que o Boruto estava desmaiado e o Boruto reclamando que ele se atrasou, já indicando que tudo isso era parte de um plano maior entre os dois. Enquanto isso, o Jura fica surpreso ao sentir o poder do Kawaki em comparação à última vez. E assim o capítulo termina em uma cena do Kawaki pronto para enfrentar o Jura com força total, ativando o Karma, esperando que o Boruto não perca o controle e o Boruto aceitando os riscos pela derrota do Jura. Agora, indo para as considerações finais. Em geral, assim como o capítulo anterior, esse foi um capítulo mais focado em ação, com a maioria das páginas focadas em transmitir impacto visual do que dar informação. Mas diferente do capítulo anterior, talvez eu tenha muito mais o que comentar e acrescentar. Dessa vez houve novidades e um avanço na história bem significativos, como novos detalhes sobre as 10 direções e o que pode vir disso no futuro, o final com a chegada do Kawaki e a sugestão de um plano que o Boruto estava escondendo esse tempo todo. Um capítulo que talvez esteja preparando o terreno para um dos arcos com o maior potencial para lutas que Boruto já teve. Mas indo por partes,
A ação diria que está no mesmo nível do capítulo anterior, com a diferença que teve muito mais foco na trocação pura de golpes entre Boruto e Jura, do que numa luta a longa distância e mais defensiva por parte do Boruto como no capítulo anterior. Mas a luta continua igualmente bem fluida e dinâmica. Dessa vez o Boruto finalmente usou o Kagebunshin pela primeira vez em Boruto TBV, usando uma combinação entre Rengi e Kagebunshin quando ele joga a kunai na direção do Jura. Algo que particularmente eu já estava sentindo falta e foi muito bom ver aqui. Dá até pra ver a fumaça em volta do Jura para quem não percebeu. Talvez a única coisa que eu sinta falta seja de uma sensação de movimento e velocidade melhor durante a trocação de golpes como acontecia em Naruto, tipo o que acontece em Lee vs Kimimaro, mas esse é o estilo do Ikemoto no final das contas. Ao meu ver, foi uma luta bem equilibrada não só na questão visual, mas em execução, respeitando o nível do herói e do vilão. Mesmo que em um determinado momento o Boruto tenha resistido ao Jura e até conseguido fazer algo contra ele cortando a sua perna, ele estava em desvantagem e isso não se sustentou por muito tempo. Talvez alguns digam que o Jura teve um desempenho abaixo do esperado, visto tudo que o Kashinkode disse sobre ele, ou que essa luta contra o Jura foi maçante e repetitiva, que os personagens não usaram habilidades novas, ou que só consumiu espaço com uma luta redundante porque o Code tinha dito que o Boruto não tinha chances e etc. É sempre um choro diferente, por uma razão diferente, que não faz mínimo sentido, a não ser na cabeça do otário que tá reclamando e acha que tá arrasando. Primeiro, quanto ao nível do Jura, eu não acho que essa luta tenha mostrado o quanto o Jura é fraco. Muito pelo contrário, ela mostrou o quanto o Boruto tá forte, tá habilidoso e sabe lutar ao ponto de suportar uma luta contra o Jura sem ser morto imediatamente por ele. E percebam que todos os danos que o Jura recebeu não surtiram qualquer efeito nele. Ele continuou com a mesma cara e até parabenizou o Boruto por ter cortado a perna dele. Para ele, esses danos são mesmo que nada, e eu não duvido que nos próximos capítulos ele já se regenere ou se mostre mais forte do que visto até agora, já que certamente ele será mais pressionado. Segundo, quanto à luta ter se estendido apesar do resultado óbvio, se for como vocês querem, então teremos uma luta vazia, sem impacto e substância, em função de um ritmo mais acelerado, direto ao ponto, só porque vocês acham que o mundo gira em torno de suas bundas e não conseguem esperar por um mês pelo próximo capítulo. Às vezes não há como termos as duas coisas ao mesmo tempo. Ou teremos um ritmo mais acelerado e direto ao ponto, com tudo se encerrando em questão de um capítulo para o outro, ou teremos uma luta minimamente decente que precisa de espaço para acontecer. Se o personagem está passando por dificuldades, ainda mais numa situação em que ele está tendo que propositalmente segurar o inimigo para ganhar tempo, eu quero que isso seja mostrado. Eu quero que ele dê o máximo de si e use suas melhores habilidades antes de chegar à conclusão de que nada funciona. Esse é o clássico show-off para mostrar que nenhuma técnica funciona no inimigo e que nada que o herói faça funciona nele, o que ajuda a dar emoção à luta e aumentar o nível de tensão. Em Naruto e em outros Battle Shonen já vimos várias lutas assim que, se analisarmos friamente, eram redundantes, o herói ia perder de qualquer jeito e no final das contas não faria tanta diferença assim, mas pelo menos nos proporcionou ótimas sequências de ação. Às vezes é só a luta pela luta mesmo, nem toda luta precisa ter um significado, ser um ponto importante para a progressão da história ou para o desenvolvimento do personagem. Afinal, isso aqui ainda é um Battle Shonen e a ação e luta é o ponto principal disso aqui. O resto, por mais interessante que seja, não passa de um pano de fundo. E terceiro, quanto à falta de novas habilidades por parte dos personagens, eu confesso que esperava ver o Jura usando mais do que apenas Bijudama. Acho que já está na hora dele mostrar algo novo, apesar do capítulo estabelecer que ele usa formas variantes, como o modo escopeta e o modo rifle, lembrando que no universo de Naruto, especialmente em Boruto, armas de fogo existem, então faz muito sentido ele dar esses nomes às variantes. Mas eu dou o benefício da dúvida, sempre há o próximo capítulo e talvez ainda seja cedo para julgar o Jura. Em relação a Boruto e Kawaki, eu não tenho qualquer reclamação nesse quesito. Eu acho que o Boruto já mostrou o suficiente desde o início de TBV e o Kawaki está destinado a ser uma cópia do Ishiki mesmo. Boruto e Kawaki certamente já chegaram no auge do arsenal que eles podem usar, com no máximo uma técnica nova aparecendo até o final da obra. Talvez a única reclamação que eu tenha aqui nem é sobre a luta em si, é sobre o Mitsuki usando o Senninka para derrotar os Tsumeakas, sendo que ele não tem nenhuma necessidade disso. O Mitsuki não faz nada que ele já não poderia fazer na forma base.
O Seninka do Mitsuki está se tornando exatamente o que eu temia lá na revisão do capítulo 19, uma técnica redundante que só está aí por estética, o que infelizmente acontece em muitas transformações ou técnicas em Battle Shonen. Bom, fora da ação, também tivemos alguns detalhes bem interessantes sobre as 10 direções, começando pela revelação do novo aspecto das 10 direções, que é esse delay de 6 dias, que pode mudar muito a noção que tínhamos sobre essa habilidade. Primeiro que o futuro mudar não é nenhuma novidade, o Code já tinha dito lá no capítulo 13, quando ele explica sobre como funciona a sua habilidade, que o futuro estava mudando constantemente enquanto ele e o Boruto conversavam, só porque o Boruto sabia sobre o futuro. Desde o início ficou muito claro que cada resultado levará a um evento e esse evento pode ser diferente. Essa lógica continua sendo seguida aqui. Uma singularidade do destino é aquele que pode mudar o futuro através de suas ações. Justamente por conhecer o futuro e suas possibilidades, ele pode interferir no curso do destino. Até aqui, nada do que foi estabelecido anteriormente foi mudado. Em resumo, conhecer o futuro torna a pessoa uma singularidade do destino. Essa singularidade pode fazer coisas fora das possibilidades estabelecidas pelas 10 direções. E fazer essas coisas fora das possibilidades estabelecidas significa criar novas possibilidades. Esse delay que as 10 direções sofrem, ao que me parece, é quando as novas possibilidades surgem dessas ações divergentes, quando as 10 direções se corrigem automaticamente para ver essas possibilidades. Não é uma coisa complexa ou que muda tanto assim o que foi estabelecido anteriormente. Apenas significa que as 10 direções não é mais confiável do que a previsão do Momoshiki enquanto a visão do futuro não é atualizada. O que, ao meu ver, é uma limitação muito bem-vinda e que faz todo sentido, visto que o Code é apenas um humano usando um Shinjutsu, assim como a Eida, que também não controla a onipotência. Não é surpresa o Code tendo limitações ou não conseguindo usar essa habilidade com todo o seu potencial. Mesmo no capítulo 13, quando essa habilidade foi introduzida, eu já suspeitava que o Code não seria capaz de ver todo o panorama por ser humano. Isso mostra que as 10 direções não é uma habilidade tão quebrada quanto se esperava, pelo menos não na mão de um humano, e deixa tudo mais imprevisível e desafiante para o lado dos heróis. Nem tudo vai estar necessariamente sob o controle do Code, dando até uma brecha para que haja futuros piores do que o Code viu anteriormente, simplesmente porque o Kawaki descobriu sobre os limitadores mais cedo do que o esperado, que significa colocar o Karma na Akebi mais cedo, um detalhe que pode parecer pequeno, mas que pode definir se o que vai sair daquela cápsula é a Akebi ou um novo Otsutsuki, ou se ela será usada como sacrifício para plantar a Shinju. Porque à medida que tudo acontece mais cedo, certamente o Kodo vai ter que agir mais cedo. Isso pode dar no aparecimento de novos Otsutsukis, como a Akebi ressuscitando com alguma influência dos dados do Ishiki, dando a ela os instintos dos Otsutsukis de evoluir ou uma dupla personalidade má, o Kodo conseguindo alcançar o objetivo de se tornar um Otsutsuki, Amado criando um corpo de células do Shibai a fim de conseguir o poder de um deus para ressuscitar a sua filha, caso o método do Karma falhe, uma espécie de plano B, enquanto as Hitoshinjus seriam vilões intermediários, uma escada para a introdução eventual de uma nova ameaça. Quanto aos futuros que o Code viu, como eu prometi no resumo, houve umas cenas bem interessantes que eu acredito que talvez não demorem muito para acontecer daqui para frente. Na primeira visão temos quadrinhos mostrando o Inojin usando o que parece ser o mesmo selo que a Ino usa para se comunicar telepaticamente e numa caverna que lembra muito a caverna onde o Shinki e o Gaara estão ou esconderijo do Code. Jura no capítulo atual após ser ferido pelo Kawaki, Boruto desmaiado e a Himawari em meio à fumaça, talvez lutando com alguém. E na segunda visão temos Mamushi lutando, uma parte da cabeça do Demon aparentemente do lado dele, Sarada e Hidari em poses que não vimos até agora e Jura no esconderijo das Shinjus. Bom, e o que dá para tirar disso tudo no momento? Não sei quanto a vocês, mas analisando essa visão do futuro do Code e toda a situação atual, não sei se isso é só uma impressão inicial minha, mas eu sinto que querem encerrar logo esse plot das Hitoshinjus com a derrota da maioria delas acontecendo agora. Eu não duvido que essa seja a última luta contra o Jura como vilão. Toda essa situação tá me soando como uma luta decisiva, agora temos os dois protagonistas enfrentando o principal vilão do arco. Era exatamente a intenção do Boruto quando ele foi atrás da cooperação do Kawaki. Agora é tudo ou nada, e eu não acho que haja espaço para um segundo confronto, até porque vendo o nível do Kawaki e o desempenho do Boruto solo contra o Jura, juntos eles devem ter condições de bater de frente com ele, a menos que o Jura esteja escondendo o seu verdadeiro poder esse tempo todo.
Mas eu não acho que o Jura será derrotado completamente, até porque eu acredito que o arco de crescimento e descoberta pessoal do Jura ainda não acabou. Ele ainda precisa entender o que é o amor e se tornar mais humano no processo. E também acredito que a Shinju ainda será plantada até o final do mangá, mesmo que não seja na Terra. Enfim, a sua fase como vilão deve acabar aqui. Talvez o Jura simplesmente recue, o que explicaria muito bem a visão dele no esconderijo das Shinjus, e reflita sobre tudo que aprendeu vendo essa situação, vendo o laço entre Boruto, Kawaki e seus amigos, e volte mais tarde como um personagem neutro ou aliado dos heróis contra a ameaça maior. Essa sequência de lutas não deve estar acabando por agora e talvez tenhamos uma ou mais lutas acontecendo em paralelo a Boruto e Kawaki vs Jura ou logo após o Jura recuar. Uma sequência de lutas consecutivas como tivemos no arco da Cara. Eu não duvido que o time 10 esteja na caverna onde o Shinki e o Gaara estão para dar algum auxílio ao Araya, porque o Boruto deve saber que as Shinjus, seja o Hidari ou o Mamushi, vão tentar recuperar as almas espinhosas e no caso de já estarem levando a alma espinhosa da Matsuri para Konoha, visto que a Delta deve chegar lá bem rápido voando, pode ser que haja uma brecha para o Mamushi atacar, onde ele tentaria recuperar a alma espinhosa ao mesmo tempo que tentaria devorar a Eida. Pode ser que no meio disso tudo as Shinjus consigam recuperar a alma espinhosa da Matsuri, que eu acredito que ainda deve voltar para enfrentar Konohamaru e o time 10 no 100%, quem sabe até nesse momento, nessa mesma situação, porque como vimos com Hidari, a regeneração é rápida e ela volte para o campo de batalha num instante. Então ficaria assim, o Hidari lutaria contra quem vai estar na caverna, com o Matsuri se juntando a ele mais tarde após a sua alma espinhosa ser recuperada, enquanto Mamushi lutaria contra Daemon, Delta e quem mais esteja em Konoha junto com eles. Talvez até a Himawari, que também pode ser vista nessa visão do Code. Isso se ela já não estiver junto com o time 10 para salvar a Yodo, que está sendo levada para lá e eu não acho que esse detalhe foi destacado à toa. Eu sei que vai ter gente chorando pra caralho por causa disso. A única coisa que esse fandom de bosta sabe fazer de melhor é reclamar, entender a obra que tá lendo ninguém quer, né? Mas é uma possibilidade, vocês gostem ou não, vocês queiram ou não, certo? Eu já avisei antes e vou repetir. Sempre fiquem com o pé atrás quanto à morte nesse mangá, certo? Espere morte no final. E de personagem da antiga geração. Mas enfim, num cenário desses, eu acho que o Hidari seria o único sobrevivente fora o Jura, até porque a Sarada não está em condições de lutar e ele só deve ser derrotado completamente numa segunda luta contra a Sarada ou após virar um aliado junto com o Jura. Além disso, obviamente o Sasuke não deve voltar por agora, só lá no finalzinho da obra. A visão dele da Sarada pode ser tanto um evento que vai acontecer lá na frente, quanto algo que vai acontecer por agora se o Hidari aparecer e a Sarada tiver chakra o suficiente para ficar de pé. Talvez ele apareça, faça o que tiver que fazer e vá embora prometendo devorar a Sarada quando ela estiver em melhores condições. Bom, de qualquer forma, eu sinto que não deve demorar muito para vermos esse futuro acontecendo. Quanto à entrada do Kawaki no meio dessa luta, que pelo que tudo indica foi algo planejado pelo Boruto, confesso a vocês que me pegou completamente de surpresa. Já se sabia desde o capítulo passado que o Boruto tinha algum plano em mente quando mandou o Konohamaru para o ponto de encontro, mas eu pensei que seria um plano feito às pressas, no improviso e não algo planejado com tanta antecedência e fora do conhecimento do Code. Ele fez um plano B caso tudo isso desse errado, ou talvez esse sempre foi o plano dele desde o começo para acabar de uma vez só com o Jura e as Shinjus. Simplesmente uma das reviravoltas mais fodas que Boruto já teve e que só reforça os aspectos de liderança do Boruto atual. Talvez o que eu mais estou gostando de ver nesse personagem. E eu não duvido que esse plano seja até maior envolvendo cada um dos personagens vistos na visão do Code. Um plano feito pelo Boruto e talvez até pelo Shikamaru em cima das informações que o Code deu, tentando preencher as lacunas e possíveis erros do plano do Code. Por agora, o que me parece é que o Code está seguindo à risca o caminho do destino mais favorável que ele viu, enquanto o Boruto, tendo conhecimento passado pelo Code, está tomando algumas decisões que estão fora do panorama que ele viu. Algo que talvez seja perigoso e que o Code evita fazer por gerar resultados imprevisíveis, por isso que ele dá o mínimo de informação possível. E isso também mostra que a confiança entre Boruto e Code é muito frágil, que ele já desconfiava do Code há muito tempo e que assim como o Code esconde detalhes do Boruto e age por conta própria, o Boruto faz o mesmo.
Em resumo, o Koji está jogando no seguro, na possibilidade que ele sabe que tem chances de funcionar, e o Boruto no que ele acha que é mais favorável para os seus amigos se manterem vivos, mesmo que isso signifique dar origem a resultados imprevisíveis. É literalmente o Boruto lutando contra o destino aqui. E se a gente for analisar, já estava tudo sendo configurado pelo Ikemoto com antecedência para esse momento. O conceito da singularidade do destino e o Boruto sendo Boruto trabalhando junto com o Kawaki, Boruto desconfiando do Koji, o incentivando a fazer um plano pelas costas dele, estava tudo ali. Foi tudo muito bem conduzido. De resto, apesar de todo o clichê da entrada do Kawaki na hora H quando o Boruto estava prestes a ser morto, não dá pra negar que o Kawaki fez uma entrada épica, uma das mais memoráveis, animais e violentas que Boruto já teve. Pra mim, muito acima até mesmo da entrada do Boruto no final do capítulo 1 de TBV. Sem dúvidas, um momento mais épico do capítulo e que fechou o capítulo 23 com chave de ouro. Mas em contrapartida, eu não gostei muito desse novo visual dele, que remete ao visual que ele tinha em NNG. Pessoalmente, eu gostei mais do visual que ele tinha anteriormente, mas talvez, quem sabe, a intenção aqui seja simbolizar que o Kawaki voltou a ser quem ele era antes após essa aliança com Boruto, mesmo que momentaneamente? Bom, vai saber. Apesar do detalhe da bandana no cinto ser bem legal, melhor do que a bandana no pescoço, o que também mostra que o próprio Kawaki já se considera um ninja de Konoha a essa altura, mesmo que esteja tecnicamente assumindo o papel do Boruto. Também confesso a vocês que, por mais que o Kawaki aparecendo nessa situação e ajudando o Boruto sempre ter sido uma possibilidade válida, pessoalmente eu não colocava muita fé nisso porque, do meu ponto de vista, o Kawaki parecia muito distante dessa situação, a situação dele com o Amado ainda tinha que ser resolvida e eu achava que ainda era muito cedo para ele tirar os limitadores e ter acesso a todo o potencial do Shiki. Aliás, eu acho que ainda não dá pra bater o martelo sobre o Kawaki ter tirado os limitadores e já ter todo o potencial do Ishiki logo de cara, pois no capítulo 18, Kawaki e Amado estavam num impasse. O Amado estava com receio de tirar os limitadores do Kawaki antes que ele pudesse colocar o Karma na Akebi, com medo de que ele pudesse morrer antes disso, e o Kawaki não queria pôr o Karma na Akebi, e o diálogo final entre eles sugere que o Kawaki estava disposto a conseguir poder por qualquer meio possível. Diria que a melhor forma de resolver esse impasse entre eles seria o Amado não tirar o limitador dele, deixando seus status ainda focados na defesa para garantir a sua sobrevivência, enquanto aumenta o seu poder de ataque através de outros meios, modificações corporais, ferramentas ninja científicas, etc. Então pode ser que o Kawaki seja mais forte do que ele era antes, mas ainda não tenha tirado os limitadores para ter acesso a todo o poder do Ishiki logo de cara. O que ao meu ver seria a melhor saída, pois eu ainda acho que é cedo demais para o Kawaki ter tanto poder assim. Isso faz mais sentido lá para o final da história. Por último, quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, não tem muito segredo. Eu acho que boa parte do capítulo vai ser em volta de explicar esse plano e o que aconteceu com o Kawaki após o diálogo com o Amado no capítulo 18 e o final com Boruto e Kawaki partindo para cima do Jura. Se o Momoshiki vai aparecer, creio que não será agora. Deve ficar mais pro final desse arco, talvez como um cliffhanger final, pegando todo mundo de surpresa. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.